Bom, amigo torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O primeiro vídeo desse sabadão, né? Sábado que fecha a preparação para a partida de amanhã contra a equipe do Internacional. Sábado também de muitas novidades, olhando principalmente para o mercado da bola. Temos informações importantes a trazer aqui a você nesse primeiro vídeo do dia. Informações sobre questão envolvendo reforços, nomes que o Vasco da Gama especulou, sondou, tentou contratar nestes últimos dias e o futuro dos atletas está sendo definido. Além dessas, muitas outras novidades neste Acorda Vascão, que chega para você na manhã deste sábado, bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Mas é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, tá? Com a Acorda Vascão, que chega sempre às 7 horas da manhã em ponto, o Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde, e o Boa Noite Gigante, terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Eu, Lucas, conto muito com você. Conto muito com o seu apoio, com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de sua importância para o crescimento e a divulgação aqui do nosso conteúdo. Inclusive, tem muita gente nova chegando aqui no canal e tem pouca gente se inscrevendo. Quero agradecer, acima de tudo, também a todos vocês por chegarmos à marca dos 160 mil inscritos aqui no YouTube. Vamos por mais. Agora vamos embora em busca dos 170 mil, 180 mil, 190 mil, 200 mil. Conto muito com você. Show? Vambora então, amigo torcedor vascaíno, sem muita enrolação, né? Falar logo de Vasco da Gama. E eu quero começar aqui rapidamente, antes de entrar nas informações de fato deste Acorda Vascão, relacionado principalmente ao mercado da bola, trazendo uma informação rápida, porque hoje, né, teremos acontecendo no CT Moacir Barbosa o último dia de preparação para a partida de amanhã contra a equipe do Internacional pelo Campeonato Brasileiro, jogo válido pela 17ª rodada do Brasileirão. É um jogo importante para o Vasco da Gama, o Vasco que hoje não tem vida fácil no Campeonato Brasileiro, muito pelo contrário, está pressionado, está na 16ª colocação, tendo o mesmo número de pontos que o Santos, que hoje é o 17º colocado, o primeiro time dentro da zona do rebaixamento. Então esse dia será importante, né, por fechar essa preparação para a partida de amanhã. O elenco Cruz Maltino está muito focado, está querendo buscar os 3 pontos em solo gaúcho e hoje será um treino muito importante para que o Vasco volte com os 3 pontinhos na bagagem do Rio Grande do Sul. Entretanto, o que dá uma suavizada a situação do Vasco olhando a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro é a questão das partidas. Por quê? O Vasco hoje é o 16º colocado, com 14 pontos em 14 jogos. Para uso de comparação, o Santos é o 17º colocado, tem os mesmos números de pontos que o Vasco e um jogo a mais. O Vitória é o 15º colocado, uma colocação à frente do Vasco, tem 16 pontos e 2 jogos a mais. Além do Vitória, outras equipes também do Campeonato Brasileiro, a grande maioria inclusive tem 2 ou 1 jogo a mais que o Vasco da Gama. Por quê? Porque o Vasco hoje, devido à Copa Conmebol Sul-Americana, tem 2 jogos de atraso contra o Juventude, em Caxias do Sul, um jogo válido pela 14ª rodada, e contra o Bahia, pela 16ª rodada em São Januário. E a CBF ontem divulgou datas desses jogos, pelo menos de um dos jogos atrasados, e detalhou datas de outros jogos, né? Por exemplo, esse jogo contra o Juventude, que estava marcado para esta semana, que se passou agora, o jogo seria na quarta-feira, foi remarcado para o dia 20 de agosto, às 7 horas da noite, no estádio Alfredo Jaconi, né? Dia 20 de agosto, partida aí que vai cair numa quarta-feira. Além disso também, a CBF ontem detalhou os jogos entre a 19ª a 22ª rodada do Brasileirão. No dia 9 de agosto, agora sem ser hoje, no próximo sábado, o Vasco da Gama enfrentará a equipe do Atlético Mineiro em São Januário, às 4 horas da tarde. Depois dessa partida, o Vasco enfrentará no dia 17, no domingo, o Santos no Morumbis. Além do Vasco e Santos, a CBF também detalhou um jogo contra o Corinthians no dia 24, também domingo,
em São Januário às 4 horas. E no dia 31 de agosto, para fechar o mês de agosto de Campeonato Brasileiro, o Vasco fecha também no domingo contra o Sport na Ilha do Retiro às 8h30 da noite, tá? Inclusive o jogo contra o CSA na semana que vem foi alterada a data ontem. O jogo está marcado para o dia 7 de agosto, o jogo de volta, tá? Sem ser dessa semana, da outra, às 8 horas da noite em São Januário. Então, informações importantes, detalhes importantes dos próximos passos do Vasco, olhando, né, tanto para o Campeonato Brasileiro quanto também para a Copa do Brasil. E olhando para todas as competições, para as duas que o Vasco hoje disputa, é importante pontuar. Se não contratar, se não reforçar, se não trouxer reforços, a situação vai ficar ruim. O caldo vai entornar. O Vasco da Gama ele precisa reforçar o seu elenco. E isso tem que ser deixado muito bem claro para a atual diretoria e pelo menos, né, isso irá acontecer. O Vasco tem sim por objetivo reforçar o seu grupo de jogadores. É uma informação que, vídeo a vídeo, eu venho trazendo a vocês. O Vasco quer um zagueiro com característica de liderança. O Vasco quer um meia para ser a sombra do Felipe Coutinho. O Vasco quer um atacante de beirada, de lado de campo, né? Mas o que me preocupa, e antes de entrarmos até nos nomes que o Vasco da Gama hoje negocia, o que sinceramente me preocupa é ver o Vasco perdendo tempo no mercado. É ver nomes que hoje, ao meu ver, seriam titulares absolutos dentro do Vasco, indo para outros clubes e com possibilidades ainda de fechar com o Vasco da Gama. A diretoria Cruz Maltina ela deixa muito bem claro, até ao mercado de uma forma geral, mas ao torcedor, e essa é uma informação que eu trago também sempre aqui a vocês, que o Vasco adotou uma postura específica de contratação. De qual maneira? Ou jogadores livres no mercado, ou empréstimo com opção de compra, ou, se der, compra de ativos, mas com um valor bem baixo. 3 perfis. O Vasco não vai fazer nenhuma loucura financeira no mercado da bola. Então, diante disso, jogadores livres de mercado e atletas por empréstimo é o desejo ideal da diretoria. E num período aí de 10 dias, tivemos 4 atletas fechando com clubes. E eu posso até colocar 5 atletas fechando com clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, cairiam como uma luva no elenco do Vasco da Gama e que estão dentro desse perfil que a diretoria do Vasco está procurando no mercado. Vou pontuar todos ao mesmo tempo, tá? Zé Rafael, multicampeão com o Palmeiras, jogador que atua tanto como primeiro quanto como segundo volante, jogadoraço, é o meio-campista da Série A do Campeonato Brasileiro, com mais duelos vencidos na competição desde 2015. Inclusive, já vestindo a camisa do Santos, ele que vestiu e foi ao Santos após não renovar com o Palmeiras. Ele, no dia 16 de julho, primeiro jogo dele, inclusive, pelo Santos, ele foi o líder ao lado do Neymar nesse quesito, né, de duelos vencidos, com 7 em uma partida. Baita jogador, que seria titular absoluto no setor de meio campo do Vasco. Mas quem dera se fosse apenas o Zé Rafael, jogador livre no mercado, tá? William Arão, atleta que se destacou no Flamengo, se destacou no Panathinaikos, se destacou no Fenerbahçe, livre no mercado, também foi para o Santos, primeiro volante, jogadoraço o William Arão, cairia como uma luva no time do Vasco, foi para o Santos, 2 grandes oportunidades. Ontem tivemos a informação de mais um nome que foi para o Santos também, um bom jogador, que serviria muito para o Vasco da Gama, o lateral direito Mike. Vasco tendo esse problema com o Puma Rodrigues, o Mike que tinha um contrato com o Palmeiras até o final do ano e a sua rescisão de contrato ela foi antecipada, fechou com o Santos. Seria um jogador importante, talvez até titular hoje no Vasco da Gama. E é bom olhar para esse lado do Santos, por quê? Santos, meu amigo, é adversário direto do Vasco da Gama hoje no Campeonato Brasileiro. O Santos é o 17º, o Vasco é o 16º, mesmo número de pontos. Se não é o Santos, o Vasco está dentro do Z4, está dentro da zona do rebaixamento. O Santos está se reforçando e o Vasco da Gama está chupando o dedo. Os 3 jogadores que o Santos trouxe, além de outros no mercado da bola, seriam titulares absolutos no Vasco, Mike, Zé Rafael e o William Arão. Mas quem dera se parasse por aí. Porque temos 2 jogadores que estão
naqueles atletas do perfil que o Vasco hoje busca no mercado, de posições que o Vasco busca hoje no mercado, que fechou com clubes que são adversários diretos do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro. Eu falo aqui do zagueiro Balbuena, atleta líder, protagonista do sistema defensivo, capitão, que traria uma baita segurança, que está livre no mercado após passagem pelo clube russo, fechado com o Grêmio. Por que não veio para o Vasco? Livre no mercado, dentro do que o Vasco da Gama procura. E ontem tivemos a informação que o Biel Teixeira, ponta esquerda que pertence ao Sporting, cria da base do Fluminense, que jogou no Grêmio, jogou no Bahia e fechou ontem com o Atlético Mineiro por empréstimo até o meio do ano que vem. Jogador do Sporting, um dos grandes do futebol de Portugal, fechou com o Galo por empréstimo. Por que o Vasco não foi até lá? Então me preocupa toda essa situação, porque isso me traz uma sensação de que o Vasco está acomodado. A partir do momento que tem todos esses 5 nomes que eu trouxe a vocês, jogadores que seriam titulares no Vasco, jogadores que se enquadram no perfil de contratações que o Vasco hoje busca, e nenhum desses chegou, amigo, sinceramente me preocupa. Porque enquanto os clubes estão se reforçando, a diretoria Cruz Maltina está chupando o dedo. E volto a repetir, quando eu tenho que fazer críticas, eu vou fazer. Quando tiver que fizer elogios, também. E hoje o mercado, a janela de transferência do Vasco da Gama é de ser feita muita crítica sobre ela. Vergonha total. Se liga aí rapidinho nesse anúncio e depois volta para cá para a gente continuar com esse Acorda Vasco. Bom, amigo vascaíno, eu venho aqui rapidinho na manhã desse sábado para te dar um aviso muito importante. Você aí conhece a Implay? Não? Então eu vou te apresentar agora, porque a Implay é a plataforma que mais cresce no meio da torcida vascaína, tá? Inclusive é uma plataforma feita para você aí do outro lado brincar, se divertir, tirar onda com aquele seu amigo vascaíno e mostrar que sabe mais de Vasco e de futebol do que ele, tá? E além disso tudo, vem aí talvez a parte interessante, né? Porque com a Implay, ela é um aplicativo assim tão maneiro e eu sou uma pessoa que falo de coração mesmo, eu me amarro na Implay. Você consegue tirar um cascalhinho, tirar uma grana. E não é uma bet, não é uma casa de aposta, não é nada relacionado à aposta esportiva, tá? É um fantasy game, um jogo em que você brinca, se diverte, e esse é o objetivo. Mas aí, se você for bom, tiver ali, né, qualidade para conseguir brincar, jogar, você consegue tirar aí um dinheirinho, tá? Como funciona? A Implay é um aplicativo que você precisa de moedas e com essas moedas você vai fazendo dentro da própria plataforma alguns desafios. Vencendo os desafios, você vai ganhando mais moedas. E aí no final, determinado número de moedas você consegue trocar por dinheiro real. Pago tudo, inclusive no Pix, diretamente do próprio aplicativo, diretamente da própria plataforma. Como funcionam os jogos? Por exemplo, amanhã tem Vasco Internacional. Aí vai ter lá a pergunta: o Vasco vai fazer mais de um gol no jogo? Sim. Você vai lá e vota sim. Vai ter mais de 10 escanteios? Sim. Você vai lá e vota sim, sem precisar de dinheiro. Apenas a moeda do próprio jogo. E aí vem a pergunta: Lucas, tá bom, gostei, como eu ganho as moedas? Agora, no link da descrição e do comentário fixado, vai ter um link. Você apertando nesse link, você vai se cadastrar na Implay, você vai seguir o meu perfil dentro da plataforma, e você seguindo o meu perfil dentro da plataforma, você vai ganhar 1000 moedas para começar a brincar, para começar a se divertir. Volto a repetir, não tem nada a ver com caso de aposta, até porque eu não faço nada disso aqui no meu canal. É um fantasy game. O objetivo é você brincar, se divertir, ganhar um tempinho aí brincando. E se for bom, quem sabe, né? Você não tira a sorte grande e consegue ganhar aquele cascalho. Fechou? Agora voltem aí com o vídeo, corre para Implay, porque vale de fato muito a pena. Bom, amigo torcedor vascaíno, vamos embora então, né, para o último bloco desse Acorda Vascão. Trazer duas informações até bem rápidas, né, para fechar com vocês esse vídeo. A primeira é sobre a imprensa colombiana, confirmando, tá, uma informação até muito surpreendente relacionada a um goleiro. Quando se fala de imprensa colombiana, o torcedor vascaíno esperava que fosse, né, uma informação relacionada ao ponta colombiano Andrés Gomes, jogador hoje que o Vasco da Gama negocia e tenta sua contratação, inclusive, junto ao Rennes da França, né?
Andrés Gomes, baita jogador que o Vasco tenta e tá avançando pela contratação por um empréstimo com opção de compra até o meio do ano que vem. Mas mesmo diante dessa expectativa, o que veio ontem da imprensa da Colômbia foi uma informação de que o Vasco da Gama tem interesse na contratação do goleiro Aldair Quintana, de 36 anos de idade, né? Uma informação aí completamente surpreendente. De fato, uma notícia surpresa. A imprensa colombiana cravou esta notícia. Eu falei 36, entretanto, ele tem 31 anos de idade, né? O Vasco que acabou de renovar com o Léo Jardim, tem o Daniel Fusato no banco de reservas, tem o Felipe Gabriel na base. É até, de fato, surpreendente imaginar o Vasco da Gama hoje contratando mais um goleiro para reforçar o seu elenco. Mas, informação dada pela imprensa colombiana, pelo jornal Futebol Red da Colômbia, que impacta, né? A matéria até diz, ó, Aldair Quintana seria de Atlético Bucaramanga. Em Brasil, lo quieren ya. Ou seja, né? Aldair, nome do goleiro, pode sair do Atlético Bucaramanga. No Brasil, o querem. Completamente surpreendente, uma noite surpresa. O Vascaíno esperando a imprensa colombiana cravar a chegada de Andrés Gomes e eles trazem uma informação do goleiro que o Vasco da Gama tem interesse. Será mesmo, amigo vascaíno? É jogada de empresário? Deixe sua opinião nos comentários. E para fechar aqui esse Acorda Vascão, recentemente eu trouxe a informação a vocês do interesse do Vasco da Gama no zagueiro Nino, que pertence ao Zenit. O Vasco ficou disposto a colocar na mesma proposta no valor de 5 milhões de euros pela compra dos direitos econômicos do zagueiro brasileiro que já atuou com o Fernando Diniz. O Zenit, porém, pediu 8. E o Vasco se afastou um pouco do negócio. Além, né, inclusive, do Nino, o Vasco tá de olho também na situação do Hermina, colombiano, inclusive, né? Esperamos que a imprensa colombiana se manifeste sobre isso positivamente. O nome que o Vasco monitora, tem interesse, mas ainda também não andou. E diante de toda essa situação da procura hoje que o Vasco tem por um zagueiro no mercado, ontem tivemos uma novidade importante com relação ao zagueiro que o Vasco tentou contratar na janela de transferências do meio do ano passado, entretanto acabou não avançando. E ontem o nome dele voltou a esquentar nos bastidores da Colina Histórica, que é o nome do Rafael Toloi, cara. Rafael Toloi, um jogador aí que se destacou muito no futebol da Itália, inclusive naturalizado italiano, é Rafael Toloi, brilhou aqui no futebol brasileiro vestindo a camisa do São Paulo, passou essas últimas temporadas defendendo a camisa do Atalanta, jogando muita bola, se destacando de fato, tem 34 anos de idade e o seu contrato com o Atalanta se encerrou agora, no meio do ano. Ou seja, Rafael Toloi está livre no mercado, se enquadra perfeitamente naquilo que é hoje o perfil da diretoria Cruz-Maltina de contratações. Atleta livre no mercado, diante do contato que já foi feito lá no meio do ano passado entre, né, a diretoria Cruz-Maltina e o atleta, se esperava que as negociações se esquentassem novamente agora nesta janela de transferências. Entretanto, ontem, o canal Vasco, em conjunto com o VDG Cash, entrou em contato diretamente com o staff do jogador para esclarecer essa situação. E a resposta, amigo vascaíno, foi clara. Não houve, até o momento pelo menos, qualquer consulta ou sondagem do Vasco da Gama. O grupo de staffs do Rafael Toloi garantiu que não recebeu nenhuma comunicação oficial do clube carioca. Rafael Toloi está livre no mercado, volto a repetir, é um nome que está sendo especulado em vários clubes. O Vasco procura esse zagueiro e eu acho que Rafael Toloi seria um nome bem interessante para fechar com o nosso Cruz Maltino, amigo vascaíno. Então, bom ficar de olho, bom ficar ligado, né? Um nome, volto a repetir, que já há um contato da atual diretoria do presidente Pedrinho com seu grupo de empresários. Até o momento não houve nenhum retorno nas conversas, mas pelo que já aconteceu no ano passado, não duvidem do Rafael Toloi voltar a esquentar o seu nome nos bastidores da Colina Histórica, diante, né, amigo vascaíno, dessa necessidade, dessa carência que o Vasco tem por reforços para o seu setor defensivo. Show? Bom nome? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Eu, amigo vascaíno, fico por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão. Primeiro vídeo apenas, né, desse sabadão. Já já eu tô de volta para trazer ainda mais novidades e informações a todos vocês. Vamos que vamos. Curta, compartilhe, se inscreva. E como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.